por que os judeus não acreditam em Cristo. Os judeus é a igreja da velha aliança, né? A igreja sagrada, é o povo sagrado. Opa, aí o meu boné, cadê o boné? Os judeus são da velha aliança. Muitos judeus não acreditam em Cristo, né? Eles continuam judeus, né? A questão deles em acreditar em Cristo ou não é uma questão pessoal. Jesus Cristo ele não veio para nós porque os judeus rejeitaram. Nós não comemos resto de judeu, né? Jesus Cristo viria para nós de todo jeito, né? Os judeus seriam a igreja. Em vez de ser a igreja ser romana, a igreja seria judia, né? Mas os judeus foram muito beneficiados pelos cristãos. Os cristãos dão sustentação ao Império Judaico e também dão condições financeiras e lucros grandes, né, ao judaísmo. Agora, existem diversos tipos de judeus, da mesma forma que existem diversos tipos de cristão. Tem cristão chato, cristão burro, cristão inteligente. Do mesmo jeito é os judeus. Tem judeus de todo tipo, né? Tem judeus que sentam com você, que conversam com você, né? Tem judeus que ficam chamando palavrões com Jesus, né? Mas, na verdade, por isso que a Bíblia diz, nem todos que moram em Israel são judeus de verdade, né? Nem todos que são judeus são filhos de Abraão. Tem muitos filhos da serpente também na religião. Mas a nação santa judaica foi quem deu o princípio da nossa fé. Jesus era judeu. Então, eu não posso falar mal de judeu porque o próprio Jesus é judeu. E para que falar mal? Falar mal de ninguém, rapaz. Falar mal de alemão, falar mal de judeu, falar mal de ninguém. Para que falar? Né? Você tem que aprender com eles. Eu tenho que aprender o que os judeus querem me ensinar, né? O que eu tenho que aprender, o que os alemães querem me ensinar. Lembrando que a nossa Bíblia é judia e o nosso Deus, Jesus Cristo, é judeu. Jesus Cristo é judeu, né? Apesar de a aparência dele mudar constantemente. Veja aí o mistério da aparência de Cristo. O mistério da aparência de Cristo antes de Assis. Então, nós temos que aprender, porque muitas coisas que os judeus sabem, eles não ensinaram. Eles guardaram muito. Essa vaca escondeu leite, né? A Cabala, a Bíblia judaica, e tem muita coisa a nos ensinar, né? Então, o fato deles não acreditarem em Cristo é deles lá, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de você ter o seu pai como católico. Seu pai é católico, você é crente da igreja pentecostal da Baixa da Égua. E aí, você vai desmerecer seu pai? Não. Seu pai vai para a missa? Vai. Seu pai vai para a procissão? Vai. Sim, e continua sendo seu pai. Então, o nosso pai, o pai da nossa fé, são os judeus, né? E não interessa falar mal de quem quer que seja. Agora, existem cristãos que sentam o cacete nos judeus, existem judeus que sentam o cacete nos cristãos. Mas isso é uma coisa partidária. Aquela sensação que alguns têm de querer Deus só para eles, né? Então, temos aí pessoas mistas, como Paulo, que era judeu e era cristão, né? Então, vamos dizer, seu pai é católico, vai para a missa e tem a estaltinha lá de Nossa Senhora. Respeita a estaltinha dele e vá para a sua igreja lá marchar no reteté, né? Então, isso não vai dizer que seu pai deixou de ser pai porque ele não é da sua, né, religião. Mesmo assim, é o judeu. O judeu tem muita coisa para nos ensinar, tá? Mas existem judeus de todo tipo, de todo tipo. Existem até satanistas, né? E que dizem que são judeus, né? Como existe católico de todo tipo. Tem gente que diz que é católico, não cai na igreja católica e é satanista. Tem pastor que diz que é, mas não era, é satanista. Então, o que pode fazer, né? Não acrescenta nada. Os judeus é o da velha aliança. O nosso Deus, ele veio dos judeus, né? Então, ele não veio para os judeus. Ou seja, Cristo veio para os judeus. Os judeus não quiseram, coitadinhos. Aí, nós passamos. Então ele disse: se eles não me querem, então vocês quererão. Tome-lhe. Não é assim também não, tá? Os judeus, eles são da velha aliança, dos velhos pactos. Os pactos judeus ainda continuam funcionando. Os filhos de Abraão continuam funcionando. A bênção e a maldição não dependem do comportamento dos filhos. Às vezes o pai tem um pacto com Deus e os filhos são abençoados. E os filhos são totalmente doidão, né? Então, mas não se levante contra o povo judeu, porque eles têm um anjo chamado Miguel. É um povo santo, né? Às vezes a religião nos leva
a se levantar contra os judeus, né? Mas nenhum povo prospera, ninguém prosperou, povos riquíssimos, poderosíssimos, nunca prosperou. Existe uma bênção sobre judeus, existe uma bênção sobre judeus, né? Eu sei disso, de perto. É uma coisa que multiplica a sua bênção. Existe uma bênção judia. Agora você não vai se arreganhar, assim, porque tem judeu que é muito chato. Tem alguns amigos meus que são judeus, são chatíssimos. Você não consegue falar com ele 20 minutos, porque eles começam a xingar Jesus, xingar Maria, tal. É um ódio tão grande, E na verdade, eles não são donos do judaísmo. E tem judeus maravilhosos, né? Que no caso, Fernando Bartolomeu, ele é um judeu brasileiro, foi quem me deu esse boné aqui, ó, né? Então, Deus salve Israel. Eu amo Israel, né? E não espere, não seja criança, assim, todo quentinho é legal, todo católico é legal. Não, é uma coisa muito grande. Então, tem católico ruim, tem crente ruim, né? Todos são criaturas de Deus e cada um tem uma religião. A religião, para mim, é como se fosse uma tribo de índio. Então, cada um tem sua tribo, entendeu? Até entre nós evangélicos mesmo tem umas tribos que faz muito barulho, tem outra tribo que não faz barulho nenhum, né? E os evangélicos ficam dizendo que fulano é do diabo, ciclano é do diabo. Depois eles mesmos dizem, nós é do diabo, fulano é do diabo e uma igreja dizendo que a outra é do diabo, aí bota o demônio para falar, a igreja fulana de tal, o demônio é meu. Quem foi que disse que a igreja fulana tá... Que autoridade é essa, né? Eu já vi pastores que têm igrejas de 30, 40 membros e eles saem condenando igrejas assim, milenares, né? Sim, ele chega na rádio, aqui mesmo na minha cidade, a igreja dele tem 30 pessoas, 30. Mas ele faz show na minha cidade porque ele é paulista. Paulista, aí o nordestino diz, é palista. Pode ser de quem for, rapaz. A igreja do cara é desse tamanho. Mas ele chega e diz, a igreja adventista do sétimo dia do diabo. Diz, fala mesmo no rádio, na televisão, se amostra, rebola. Aí um dia eu liguei para ele, aí eu disse, irmão, eu posso dar minha opinião? E a rádio, né? É rádio aberta, viu? Eu digo, que autoridade o senhor tem de dizer que a igreja... Eu não sou adventista, eu não sou. Mas que a autoridade o senhor tem de dizer que essa igreja é? Ela lhe serve? Não porque segundo os escritos da Bíblia, e na Bíblia está escrito, na Bíblia... Que briba, rapaz! A Bíblia, às vezes, é interpretável segundo o seu coração. Às vezes a mulher quer casar com um cara e fica vendo na Bíblia, casai-vos, se lascai-vos, entrai-vos, né? Então, às vezes o cara pega a Bíblia e, né, totalmente ao contrário, né? Então, aí ele, mas citou o cacete em mim. É porque tá na Bíblia, tal. Eu não sou adventista, mas eu posso falar mal da igreja adventista, uma das maiores igrejas do mundo. Quantas milhares de pessoas a igreja adventista salvou? Assembleia de Deus, Batista, os anabatistas, cada um tem sua tribo, né? Agora, se a pessoa quer pegar um ponto e se amostrar em cima desse ponto, né, dar uma de juiz, porque eles dizem, não, nós não somos juiz, mas quem julga é a briba é quem julga. Cara lesa, eu acho uma leseira danada. Aos crentes, aleluia, nós é os únicos salvozinhos do céu, o céu é nosso, o céu é nosso, o céu é nosso, o céu é nosso. Católico, adventista, vai tudo pro inferno. O céu, mentira, não é assim, rapaz, um monte de abestalhado, tu não tem essa autoridade não. Tu não tem essa autoridade, tu, teólogozão da Baixa da Égua, da casa do... não tem autoridade, pô. Ninguém pode desatar o livro com seus 7 selos. E chorei, e não tinha ninguém na autoridade, nem no céu, nem debaixo da terra, nem debaixo do mar, que desatasse os 7 selos. Ali é o livro da vida, só quem desata é Jesus. Dá para deixar Jesus desatar? Dá para deixar? Não. Porque antigamente, vamos para antigamente, bora? Usar batom era pecado, hoje as crentinhas usam tudo batom. Usar calça comprida era pecado, hoje é entrando na bunda. É tudinho usando. Raspar o sovaco era pecado. Quantas irmãs foi expulsa do coral porque não era virgem? Rapaz, eu não nasci ontem não. Então, cada um siga a sua doutrina. Você é Assembleia de Deus, siga a sua doutrina da Bleia. Você é batista,
você é da libertação, siga a sua doutrina. Dá para deixar Jesus julgar a gente ou não? Só quem sabe é Jesus, né? Agora nós temos um padrão ético e moral, né? Mas esse ético e moral tem que passar pelo crivo do federal. O federal é Jesus. Federal é Jesus, né? Porque um acha isso mais importante, outro acha aquilo mais importante, né? Até mais ou menos 10 anos atrás, quem era separado da mulher ia para o inferno. A mulher não podia casar de novo, nem o homem podia casar. Hoje está todo mundo separado, tem filho de pastor separando à vontade aí. A gente é a favor da separação? Não, mas as coisas mudam muito. A televisão era pecado na igreja, hoje não é mais. Quantas irmãs foram expulsas da igreja porque assistiam a televisão? A gente tem que olhar a história. A história. Às vezes a gente olha só o momento que a gente está passando. Está entendendo? Aí o cara funda uma igreja da Baixa da Égua, não sei o que lá, do anjo voador. Né? Pronto. Essa igreja que é a única igreja que vai para o céu, segundo a sã doutrina. Que sã doutrina? Porque, não sei o que lá, é a questão de partidário. Jesus deixa a pessoa ser partidária? Deixa. Jesus não está nem aí com isso não, porque no final quem vai julgar é ele, nós somos limitados demais, porque se a gente fosse julgar, a primeira pessoa que a gente salvava era a mãe da gente. Podia ser, a mãe da gente podia ser a maior bruxa do mundo. A gente, não, ela é uma bruxa, mas uma bruxa boa. Que isso, rapaz, bruxinha, ela só voou em 5 vassouras. Que isso, então a gente ia dizer, né, e acabava salvando a mãe da gente. Então, a salvação dá para deixar Jesus decidir. Então, a questão dos judeus é assim, existe choque de religião, choque de cultura. Os judeus têm uma bênção sobre ele. Onde os judeus botam a mão, a coisa acontece. Eu estou numa cidade que foi levantada pelos judeus. Campina Grande era o tamanho de um ovo. Campina Grande era uma cidade com casas de palha. E tinha cidades muito maiores, próximas à minha região, como Areia, como a cidade dos Padres. Como era o nome da cidade dos Padres? Era Fagundes, né? E Campina Grande, quando os judeus vieram e botaram a mão, Campina Grande explodiu como a maior cidade do interior do Nordeste. Enriqueceu. Eu, ainda pequeno, conheci pedintes que tinha 3, 4 casas. Pedintes. Tinha tanto dinheiro que até as quengas tinham dinheiro. E os pedintes ganhavam muito dinheiro. Campina Grande era muito rica. Também os judeus, quando foram embora... Por que os Estados Unidos chegou a isso? Porque a Alemanha tinha muito judeu. Porque a Rússia... Então existe uma bênção em cima desse povo. Agora, se eles têm erros, claro que você vai querer que um ser humano não tenha, né? Então todos têm, os Sioux têm, os brancos têm, o índio tem, todos têm, uns mais, outros menos, mas depende. Aí a pessoa escolhe os defeitos de quem não gosta e escolhe as qualidades de quem gosta. O problema está aí. Eu gosto de Tontonha, eu pego todas as qualidades de Tontonha, né? Então, todas as qualidades de Tontonho, porque eu gosto de Tontonho, né? Então, a riqueza volta para Campina Grande, amém. Que a riqueza volta para Campina Grande, sim, né? Era muito rica a minha cidade, viu? Muito, muito mesmo. E era conhecida. Nós temos um comércio melhor do que o do Recife. Melhor do que o Recife, né? Era fortíssima a cidade de Campina Grande. Então, que um dia volte esse movimento. Era conhecido como a cidade do trabalho, né? E nós encontramos isso para onde os judeus vão, bota a mão, sobe. Isso não é porque eles são bons, não é porque eles têm pacto, dá para entender? Os caras que tem televisão em Campina Grande, os caras que tem televisão no Brasil, todos eles têm pacto. Já parou? Fulano, cicrano. Agora com quem eu não sei, mas que tem pacto tem, tá? E eles são livres para fazer pacto, não são? São livres, né? Então, os judeus, eles colocam muito a mão, inclusive o Recife, né? O rapaz está falando, eu sou de Recife. Os holandeses trouxeram milhares de judeus. Os holandeses eram patrocinados pelos... Os holandeses era a Alemanha antiga, né? Os holandeses dominavam o mundo porque os judeus estavam com a mão em cima da Holanda. Aí quando os judeus foram para a Inglaterra, a Holanda perdeu feio para a Inglaterra. Dá para explicar ou dá para entender, né?
Então, sempre haverá um motivo para a gente criticar os outros, tá? O estilo de vida, né? O jeito. Eu conheço gente que não é nada na vida, não faz nada na vida e critica o cara que acorda 5 horas da manhã para trabalhar e trabalha até meia-noite. Agora, tu tá criticando ele por quê? O cara tem dinheiro, não faz nada na vida, só fica trabalhando. Sim, mas ele tá fazendo a parte dele. O filho dele estuda no melhor colégio, a esposa dele anda com o melhor vestido, ele anda no melhor carro, e tu aí bebendo cachaça e reclamando da vida e não tem porra nenhuma. Então a questão de criticar, às vezes o tolo critica o sábio por sua sabedoria. Ah, fulano só quer ser sabido. Fulano só anda com a mulher, fulano obedece a mulher, é um dominado. E tu, nem mulher tem, então lascou, né? Então, você deve aprender com os povos, né? E saber o seguinte: o povo de Deus tem judeus têm um pacto, e esse pacto vai até o final dos tempos, né? Na verdade, eles já dominam o mundo, eles têm força para isso, né? Enquanto a gente está pensando em fazer a feira, né? Eles estão pensando em dominar países. Quem foi que deu isso para ele, né? Aí tem pacto com Melquisedeque, tem pacto com o anjo, tem pacto de Jacó. Você acha que isso é pacto na Bíblia? É uma coisa tão simples, é que o Jacó fez um pacto, não foi só por ele não. Como é que vai desatar uma corda com tanto nó? Quem deu nó foi quem? Nada mais, nada menos que Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, tudo deu nó. É uma bênção muito grande, por isso que ninguém consegue esmagar judeu. E se a gente ficar falando mal do judeu, a gente entra pelo cano. Então não fala mal, cada um vive o seu, respeita a religião dele. Se o judeu for bacana, então ele vai respeitar a sua também. Se ele não for, ele continua sendo judeu e você continua não sendo, né? E se você tem sangue de judeu, você pode puxar essa bênção via DNA. Eu ensino, né, no meu canal como puxar qualidades dos antepassados. Ei, dá uma olhadinha aí, DNA, José de Assis, como despertar os melhores dons, né? Como despertar os melhores dons. Dá uma olhadinha. Você pode despertar, você teve um avô judeu, tal. Eu respeito muito os judeus, né? E respeito os anjos que habitam lá. E respeito o anjo de Israel. Sabe qual é o anjo de Israel? É Miguel. Miguel é aquele anjo que fica em cima da nuvem e tal, é Miguel. Miguel não gosta de conversa muito não, tá? Já Melquisedeque, ele conversa bastante. Melquisedeque, ele é um senhor que conversa bastante. Já Miguel não conversa muito não, ele é na dele. É calado, é calado. É calado, né? Então, bendita seja Jerusalém e o seu povo judeu. Amém. Tem gente que sabe disso. Sabe, já foram atrás, se protege. Acorda, menino. Salve Israel. Deus salve Jerusalém.